Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz, sejam bem-vindos ao Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Shalom! Estamos aqui no leste do Mineiro, zona da Mata Mineira e o Sul Capixaba, ensinando a Bíblia. Nosso meio de estudo é a Bíblia Sagrada. A Peshitta é a última agora lançada. Ela fala dos anos 150 da era cristã, a versão dos arameus, do aramaico. Interessante. Vamos estudar a Bíblia. Nosso curso é teológico, mas na verdade é Bíblia. Nós falamos do Centro de Cultura Bereshit, que mantém o seminário Bereshit, Seminário Tabernáculo, e a Faculdade Bereshit. Temos vários cursos. O curso básico é o primeiro, tem 36 matérias. Depois nós temos o curso chamado curso intermediário, que é este que nós estamos ministrando a aula dele. E nós estamos falando da matéria chamada Ética Cristã 1. Esse curso tem 18 matérias. 6 matérias são referentes à história do cristianismo, que vai de 1 a 6. Depois tem 2 de ética, 2 de administração eclesiástica, chegamos a 10. Hebraico tem 2 e grego 2, 14. Depois tem teologia do Velho Testamento, teologia do Novo Testamento, exegese bíblica 1 e 2. É o curso intermediário. Você que já fez o básico, pode se matricular no intermediário e fazer conosco à distância, através das videoaulas e do texto com a prova junto. Nós estamos ministrando aulas da matéria Ética Cristã. Essa mais uma aula, agora estamos começando a entrar nos temas, essa quinta aula, nos temas da ética. Já falamos na aula passada sobre as 3 partes da moralidade, né? Depois, na última aula, falamos das virtudes cardeais e teológicas, né? São 4 cardeais, que cardeal é aquela coisa que quer dizer aquilo que a palavra quer dizer eixo, dobradiça de uma porta, e cardeal são as 4 primeiras, que são prudência, temperança, justiça e fortaleza. E depois foram acrescentadas mais 3 virtudes, chamadas virtudes teológicas, que é fé, esperança e amor. Hoje falaremos da primeira virtude cardeal, chamada prudência. E para falar de prudência, nós temos que consultar o nosso manual de ética, né? Lembrando que ética é o modo, é a prática da moral. Moral é o costume, é a regra, é o ordenamento. Então nós temos ética, nós temos prudência no Velho Testamento e temos prudência no Novo Testamento. Vamos ver aqui nosso livro de estudo, o que diz, né? Nosso livro de estudo diz assim: a prudência é o bom senso. É se dar ao trabalho de considerar o que está fazendo e qual é a consequência. Muitos cristãos hoje em dia esqueceram disso, né? Que toda ação tem uma reação, né? E a prudência é uma coisa muito importante para a vida cristã. Foi valorizada por Cristo quando ele disse: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. Então não quer dizer que nós temos que ter coração de menino, mas cabeça de adulto. Isso quer dizer, né? Jesus queria isso. Coração de menino, mas cabeça de adulto. Agora tem muita gente entendendo isso errado, né? Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E Paulo dizia lá em 1 Coríntios 14:20, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. O argumento de muitos é que precisamos ser como crianças, porém, embora Cristo tenha dito isso, ele não se referia a sermos crianças no entendimento, né? Então, a prudência é muito importante, né? Ele cita um exemplo aqui, que ele conversou com um líder, nosso pastor Valdeir de Souza Compete, que é o nosso livro-texto aqui, o autor do livro-texto, que segue o livro de Norman Geisler, né, sobre ética, da editora Vida Nova, e conversou com o líder de denominação evangélica sobre a meninice exagerada em sua igreja. E o líder falou: essa meninice tem atraído muitas pessoas para nossos cultos, porque a curiosidade é a alma do negócio. Aí o pastor Valdeir disse se sabia que a meninice deveria instruir melhor o rebanho, não para que fossem meninos guiados pelas emoções catárticas, mas para que fossem adultos tendo maturidade para discernir entre a excitação passageira e doutrina evangélica, que realmente santifica e nos torna identificados com Cristo. E o líder disse: este mover é passageiro, mas traz aquilo que o povo quer. Depois eu explico direitinho para eles. Então é muita gente se aproveitando de muita coisa, né? Sem responsabilidade com aquilo que está fazendo.
Vamos então ver prudência no Velho Testamento. No Velho Testamento, a palavra usada para prudência é o vocábulo hebraico chamado sakal. Sakal, ou chá. É sá, né? O shin aqui está com sim, como da guia do outro lado. Sakal, ele aparece 63 vezes no Velho Testamento. É um verbo, né? Que quer dizer ser prudente, cauteloso, compreender sabiamente, dar atenção para as coisas, considerar, olhar com cuidado, olhar para discernir. A primeira ocorrência está em Gênesis 3:6, que a árvore do conhecimento, Eva viu que a árvore dava prudência. Aí foi, tomou e comeu, né? Depois de ser citada. Mas o camarada mais famoso em prudência na Bíblia é chamado Davi. Em 1 Samuel 18, você encontra várias vezes, Davi se conduzia com prudência. E Davi portava-se com prudência. E Saul viu que Davi tinha prudência. E Davi era mais prudente que o servo de Saul. Então tem muito. Mas o livro que mais fala da prudência é Provérbios 13 vezes, Salmo 12 vezes e Daniel 9 vezes. E também famoso o texto de Isaías, né, profeta messiânico, diz que meu servo procederá com prudência, falando do servo sofredor, que seria Jesus, né, 700 anos antes de Jesus. E também um texto famoso para a consagração de obreiros, Jeremias 3,15, vos darei pastores que apacentem com conhecimento e prudência. O pastor tem muito conhecimento, mas não tem prudência. Então é aquele negócio de vigiar, né? Não adianta. Orou, mas não vigiou. E Amós 5,13 é o último texto de prudência do Velho Testamento. O que for prudente, guardará silêncio, porque o tempo é mau. No Novo Testamento, nós temos a palavra para a prudência, que é a palavra phronimos, do verbo phronel. O verbo phronel quer dizer o quê? Pensar ou refletir sobre alguma coisa. Dirigir a mente para algo. E a palavra aparece duas vezes. Duas vezes phronimos. Phronimos. Quer dizer, entendimento, conhecimento e amor à vontade de Deus. Em Efésios 1:8 e Lucas 1:17. Vamos ver esse texto aqui. Vamos ver Lucas primeiro, capítulo 1, versículo 17. Vamos ver o que diz aqui. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, a palavra frônimos. E depois temos também a prudência lá em Efésios, né? Vamos procurar aqui, Efésios 1:8. Diz assim, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Então, a prudência no Novo Testamento, o termo grego, quer dizer isso, ter entendimento, ter conhecimento, vontade das coisas de Deus, pensar, refletir sobre o que vai fazer, dirigir a mente para algo, né? Depois tem um termo do livro, se você procurar no português, vai achar Atos 24:3, na versão Almeida Revista Corrigida, que diz que Paulo falando diante de Félix, defendendo, fazendo sua apologia diante de Félix, governador Félix, sua defesa antes de ser mandado para Roma, ele diz isso. Nós temos com prudência aceitado a sua gestão de governo, Félix, mas essa palavra não consta lá no original. No original, o verbo é podekomai, quer dizer, aceitar. Nós temos aceitado com gratidão o seu governo. A Almeida Revista Atualizada é melhor aqui nesse ponto, mas geralmente é pior. Nas piores versões que nós temos é a Almeida Revista Atualizada. Ela segue os textos chamados críticos, né? Que são minoria. Então nós falamos nessa aula sobre prudência, que é a primeira virtude das chamadas virtudes cardeais. Voltamos na próxima aula. Fica na paz. Tchau, tchau.